Olá, pessoal. Começamos aí nosso quarto episódio do podcast da NEC. Meu nome é Marcelo Cariús. Hoje eu estou aqui com Evandro Santos, Galu Carvalho. Os dois trabalham na nossa nova área, que foi criada ano passado, que é a área de marketing, né? Por incrível que pareça, o nosso marketing tem dentro todo o desenvolvimento de discovery e governança em UX, desenvolvimento de UX. E hoje a gente quer esclarecer um pouco mais, né? Eu trouxe os dois aqui para falarem um pouco sobre esses dois assuntos, são assuntos super importantes. A NEC, durante anos, trabalhou muito com a parte de engenharia, desenvolvimento, e a gente recebia a maior parte dos insumos para construir. Não sei se vocês sabiam disso. E há muito tempo a gente queria tomar a frente de como desenvolver aquilo que o cliente realmente desejava, sem vir nos insumos de outras áreas, e que a gente pudesse fazer de uma forma criativa. A gente sabe muito bem que, para que você traga uma capacidade de uso de um software, ele não só tem que gravar as informações importantes, mas ele tem que ter a facilidade para que o software não seja uma criação de burocracia. Eu acho que vocês entendem bem disso, e a gente quer falar um pouco. Então, Evandro, gostaria que você falasse um pouco da questão da governança de UX, o que você entende nos conceitos na parte de Discovery e UX, por que isso traz um diferencial, e a gente depois fala um pouco também da diferença do hoje e antigamente, quando se falava em levantamento de requisitos. Né? Acho que Claro. tem uma diferença boa aí. Hoje a gente está aqui para falar sobre o Discovery, né? Uma etapa, um processo muito importante dentro do desenvolvimento de produto. Faz parte também da parte inicial do método de Design Thinking. Então, hoje se pensa muito em design focado no usuário, né? User-Centric Design, hoje se coloca na sigla UCD. E o que a gente desenvolve hoje tem que ter o usuário no foco de toda a produção, de todo o processo. Então, a área de UX, User Experience Design, é justamente focada nisso, em trazer o usuário para dentro de todo o processo de desenvolvimento de produto. Porque a gente entende que se um produto, uma funcionalidade está sendo desenvolvida para o usuário, ele precisa estar envolvido em todo esse processo, né? Entender quais são as necessidades dele, do que ele pensa, quais sensações, comportamentos. Então, é muito importante que a gente comece a trazer essa cultura de UX para dentro de toda a empresa, não só nós, a NEC, que produz, que desenvolve software, mas acredito que essa área de construir produtos, sejam físicos ou digitais, e trazer o UX para dentro dessa cadeia é importante, né? Seja para a produção de um copo ou para a produção de um software. Muito legal. Eu queria que você falasse um pouco da tua experiência, depois eu vou passar uma pergunta também para o Galu, e com isso você, depois que você falar um pouco de você, da tua experiência, quando você chegou na NEC, né, o setor de marketing, para quem não sabe ainda, né, a gente cresceu muito rápido dado o resultado que a gente trouxe tanto para os clientes quanto para os produtos internos. Então, por isso a gente está hoje trazendo um pouco desse foco para que as pessoas entendam que a evolução da NEC se deu também no processo de criação e não apenas na engenharia, que a gente sempre trabalhou muito sistema de missão crítica. E hoje a gente trabalha um sistema de missão crítica que tenha também uma visão central no usuário, no nosso cliente. Que antes a gente se preocupava mais o seguinte, funcionou bem, está com performance. Hoje a gente se preocupa com isso e também se preocupa com a parte do usuário. Então, fala um pouquinho de você, Sim. Evandro. Eu não venho da área de tecnologia, não sempre fui da área de tecnologia, eu já trabalhei em diversos ramos, na área de alimentos e bebidas, na área de hotelaria, mas tudo, por incrível que pareça, tinha a ver com o usuário, tinha a ver com o cliente. Então, o relacionamento com o cliente sempre foi uma prioridade aonde eu estivesse trabalhando. Eu gosto de ter esse contato com o usuário, eu gosto de ter contato com as pessoas. E isso me fez chegar até aqui hoje, né? Eu venho da área de marketing, eu sou formado tenho graduação em marketing, estou fazendo Legal. pós-graduação em UX Design
E toda essa minha jornada, toda essa minha carreira, eu sempre acreditei que as pessoas precisavam estar envolvidas naquilo que eu estava produzindo. E eu prezo muito pelo relacionamento, né? Da conversa, eu gosto de... Eu tenho uma facilidade em me comunicar. É algo, óbvio que é uma skill que eu estou dia a dia desenvolvendo e trabalhando, mas eu gosto bastante de me comunicar com as pessoas e eu estou numa área hoje que eu consigo ter essa... praticar isso, né? Desenvolver algo para um usuário, eu preciso ouvi-lo primeiro antes de, enfim, de esboçar qualquer solução. Então, essa é a minha trajetória. Eu venho da área de alimentos e bebidas, já passei pela área de alimentos e bebidas, hotelaria, marketing e hoje estou trabalhando como designer de experiência do usuário. Muito bom, muito bom. Eu vou fazer um parênteses depois que o Galu se apresentar e falar qual foi a primeira motivação quando você entrou no time, quando você olhou isso tudo, o que, que você traz, principalmente na questão de criatividade, um complemento aí à parte de UX, né, e de Discovery. Queria que você falasse um pouco também. E da tua trajetória, claro. Tá. Bem, a minha parte, quanto trajetória, eu trabalhei também em vários ramos, principalmente na parte de educação. E a parte administrativa da educação também durante muito tempo. E uma coisa até que eu estava comentando com o Evandro, a gente conversou bastante sobre essa parte. E antigamente eu propus algumas pesquisas dentro, alguns discoveries que eu fiz dentro dos lugares que eu trabalhei. E a gente recebia muito dado dessas pesquisas que a gente fazia. Só que a gente criava formas de usar esses dados para melhorar o ambiente, para melhorar o lugar. E planejava ações e tal, mas nunca era executado, né? Então a gente tem esse problema também de uma barreira aí, de tipo, a gente recebe os dados, a gente pensa em soluções para aqueles problemas, para melhorar aqueles dados que a gente está usando ali, para poder fazer mudanças eficientes no dia a dia da empresa. E muitas vezes o trabalho de discovery, ele para em certo momento que muitas empresas não implementam esses dados. Pega aqueles dados, as soluções, eles não implementam. E isso é uma coisa que a gente está vendo acontecer agora na NEC, né? A gente está pegando bastante informação, compilando os dados, pegando resultados, pegando ideias, insights sobre aquilo ali e falando, olha, a gente tem esses planos de ação aqui, sabe? E eles estão sendo implementados, a gente está vendo isso. Então você quer dizer que quando a gente faz o Discovery, uma das etapas do Discovery é a ida até a ponta, onde o usuário diz todas as necessidades e a gente compara com aqueles que estão conduzindo a produção da jornada do software e tudo mais, para que eles tenham uma maior assertividade. Sim, porque a pessoa que ela está desenvolvendo, para ela aquilo ali é muito simples, né? Então, se você está fazendo uma coisa que para você é muito simples, por exemplo, dirigir, né? Você está dirigindo ali, você faz tudo no automático. Enquanto uma pessoa que nunca dirigiu vai ter muita dificuldade de passar marcha, de fazer coisas que você faz já no automático. Sim. Então, se a pessoa está fazendo, se você está programando uma coisa, criando um produto, que você fala assim, isso aqui é muito fácil de usar. Às vezes para você é, mas para o outro pode não ser, né? Então, isso é uma coisa importante para a gente. Porque a gente tem que pensar no usuário para que o usuário se torne um co-criador do produto, né? Ele tem que criar o produto junto com a gente. Então, por isso que a gente tem que ter essa comunicação. E hoje a gente vive numa era que a gente se comunica com muita facilidade. Sim. Então, você não pode ficar esperando lançar um produto, pegar todos os resultados dele, para querer mudar mais um pouquinho, para pegar mais resultados. Dá para fazer isso numa forma mais rápida, mais ágil, mais otimizada. E fala um pouco da tua trajetória e depois o Evandro me responde disso tudo que ele falou, quais são os principais artefatos que a gente traz para essa construção de software. Então, quanto à questão de trajetória, é isso. Trabalhei na parte da educação, administração, principalmente da parte da educação. Depois, quando eu comecei a estudar gamificação, né, especificamente. E aí foi quando entrei para a NEC. E aí, daí, comecei a estudar UX, mais gamificação, muito mais gamificação. Storytelling, eu já tinha feito alguns trabalhos de storytelling para fora do país. E aí, juntei toda essa experiência, toda essa bagagem e continuo estudando. Muito legal. Isso que eu queria que você dissesse, a questão da gamificação, que é um complemento que a gente está trazendo para os nossos produtos e para aqueles produtos de cliente que realmente precisam disso, porque a gente entende que nem todo produto tem essa característica, principalmente aqueles que a gente trabalha muito na burocracia. Que o cara tem que cumprir tanto documento, tanto campo que
colocar uma gamificação para tornar aquilo mais leve, talvez não resolva. Sim. Mas quando a gente fala de coisas que o cara tem que interagir várias vezes, com pouca informação, que a gente engaje ele, esse seria o objetivo que eu entendo principal. Que hoje em dia a gente coloca como gamificação são sistemas de engajamento. Né? Um tipo de sistema de engajamento que é muito eficiente hoje em dia. E a gamificação está em tudo que a gente faz hoje em dia. Né? Você vai no restaurante almoçar, vai pegar o ticketzinho do restaurante para poder fazer cartão fidelidade, vai na cervejaria, vai em outro lugar, tem passaportezinho, o pessoal carimbar. Aqui em Petrópolis tem isso, né? Tem o circuito cervejeiro, o pessoal vai na cervejaria e fica carimbando tipo um passaportezinho. Sim. Então, esse tipo de coisa é muito legal porque engaja as pessoas. As pessoas vêm aqui, elas não vão num lugar só, elas vão em vários. Sim. Então, isso é bem bacana. Legal. Evandro. Sim. Fala dos artefatos que a gente desenvolve na parte de discovery, para que o pessoal tenha uma clareza do que a gente faz. O que é o discovery? Né? A descoberta de que, como, o que isso traz para um ambiente de software para que a gente tenha mais clareza do que o usuário precisa. Então, o discovery, como o nome diz, né, e como a tradução traz, a descoberta, ela se trata de um mergulho dentro do problema, dentro do usuário, dentro da proposta de negócio, dos objetivos de negócio, para que se possa fazer esse alinhamento, né? O que eu penso como produto atende às necessidades do usuário, né? E aí a gente tem artefatos que nos ajudam a organizar o que a gente quer de solução, né? O que a gente imagina de solução, e validar isso com o usuário, né? A gente tem, dentro da área de marketing, também dentro da área de design de experiência, o BMC, que é o Business Model Canvas, né? Que seria uma organização clara e objetiva da proposta. Tem ali a proposta de valor, os objetivos de negócio, o público-alvo que se deseja atingir. Isso é tudo voltado em cima do produto, né, e da área de negócio. E dentro do UX Canvas, que é um outro artefato, a gente consegue combinar o que se propõe do Business Model Canvas com, de fato, a visão do usuário. O que eu estou propondo atende o que o usuário precisa, o que o usuário quer, as dores dele? Isso você tangibiliza com entrevistas. Exatamente. Certo. Através das entrevistas, a gente consegue mapear toda essa proposta de valor e ver se atende ao que a gente imagina, né, de solução. E também, através da pesquisa, a gente consegue adaptar muito do que a gente entende como produto, né? Muitas vezes a gente já quer construir um produto, já tem ideia do que vai ser, mas através da pesquisa a gente adapta para que aquilo atenda às necessidades, às dores do usuário, ou às vezes a gente nem vai à frente, né? Porque aí você vê que às vezes o produto para o mercado ele não vai ter valor nenhum. Então, não tem por que fazer. A gente sai de uma etapa, principalmente a NEC trabalha muito com grandes empresas, então tem uma etapa muito comum na área de TI, que a gente fala, bom, vamos construir, então vamos lá falar com o usuário. Aí você vê uma meia dúzia falando, não, mas eu conheço isso aqui bem, fica tranquilo, vamos traçar aqui, vai dar tudo certo. E a maior parte dos sistemas precisam muito de manutenção, porque o usuário não participou tanto dessa etapa. Então, é só para separar. Nós temos os sistemas que a gente desenvolve que são muito focados nos usuários de setores e a gente tem produtos para desenvolvimento de mercado. Eu entendo que nasceu o Discovery muito mais para os produtos e hoje a gente consegue adaptar também aos projetos internos e projetos de empresas que a gente já trabalhava há muitos anos. Então, isso para a gente teve um diferencial muito grande e vocês estão aí trazendo uma série de técnicas para a gente. E o setor que eu queria comentar, o setor de UX, o primeiro debate do time era levamos para operações da fábrica de soluções, e aí a primeira discussão foi, não, a gente precisa mudar, então o setor ele vai estar debaixo do marketing. Então, embora trabalhe-se muito em projeto de software, mas toda a parte de UX UI hoje está dentro da área de marketing propositalmente, para que a gente tenha pessoas que não tenham só a visão de TI. A NEC ela veio crescendo muito com técnicos e desenvolvedores e arquitetos de software, e para a gente foi uma quebra muito legal a gente ter pessoas fora, olhando com uma visão muito
mais ampla do que especificamente construir software, mas sim atender o cliente, atender o mercado como um todo, né? Sim. Então, isso bate exatamente naquilo que eu comentei, né? Da questão de, tipo, do pessoal que dirige sempre, né? Então, assim, você tem o pessoal que é muito técnico em TI, faz um produto que, tipo, para eles é super simples de mexer. Mas, às vezes, para o usuário final não é. E aí, tá dentro do guarda-chuva do marketing é muito importante, porque o marketing, ele analisa o mercado para ver se tem essa parte. Então, o UX ele vai analisar a experiência do usuário. Então, a gente tem um monte de dados ali, um monte de análises, onde a gente vai pegar aquilo tudo e falar, tá, esse produto aqui tá válido, esse produto não tá válido. Isso cabe bem na questão até da camisa que vocês estão usando do método NEC. Sim. O método NEC, o Discovery é o passo 2, logo após a ideação daquilo que vai se criar e daquilo que vai se desenvolver. E eu queria que vocês falassem um pouco também das ferramentas que a gente mais utiliza para o Discovery. E no nosso processo, as pessoas podem ter dúvida, sempre tem que contratar um Discovery? Aí eu queria que vocês respondessem isso. Sim. A resposta é sim. A resposta é A deveria. resposta Deveria sim, muito. Mas a gente sabe que não é obrigatório, porque muitas pessoas trazem uma série de insumos e esses insumos, o sistema às vezes é pequeno, é um sistema muito setorizado. A gente entende que o Discovery, pelo menos, a gente deixa livre para o cliente contratar ou não, mas se ele contratar, eu tenho certeza que ele vai ter um sucesso muito maior com o usuário dele. Certo? Sim. E nesse caso, também tem sistemas que não têm um front-end. E aí, no caso, a gente também desenvolve sistemas que não têm um front-end, que lidam com o usuário final. Aí, nesse caso, o Discovery já não faz tanto sentido. Quando é o que a gente chama de middleware, por exemplo, um software do meio, né, que interfaceia. Mas eu queria que vocês falassem dessas ferramentas para esclarecer, né, como isso funciona. Tá. Bem, assim, principalmente a gente faz muito pesquisa, para a gente ter dados para a gente poder lidar com isso. Então, a grande proposta da parte de UX do Discovery em geral é a gente ter dados e criar propostas, né? Então, basicamente, a gente usa muito formulário de pesquisa, mas hoje em dia, principalmente, já falando um pouquinho da questão do Discovery continuado, né? Então, assim, já deve ter acontecido contigo. Você está usando um programa qualquer, e aí uma funçãozinha que você usou do programa aparece uma caixinha assim, como é que você avalia essa funcionalidade e tal? Aí você responde ali, pronto. Então, esse tipo de Discovery continuado, ele é muito eficiente hoje em dia, e é uma coisa que a gente está implementando, para que a gente tenha um banco de dados de resposta sem a pessoa precisar parar para responder um formulário inteiro. Porque geralmente você manda um formulário de 10 perguntas, então a pessoa já olha e dá uma certa preguiça, ela não quer responder, mesmo que seja alternativa ali e tal, ela já não quer responder. Então, se você botar uma perguntinha só, a pessoa vai e já marca ali rapidinho, já conta pra gente, já vem pro nosso banco de dados. Então, quando a gente pega para poder olhar, para poder analisar, a gente tem muito mais informação durante muito mais tempo, sem a gente precisar ficar pedindo informação para essa pessoa. Então, vê se faz sentido. A validação de hipótese é uma riqueza muito grande dentro da disciplina do Discovery, certo? Sim. Então, isso enriquece o processo para que as hipóteses possam trazer para o cliente algo, vamos dizer assim, para quem desenvolve e que vai entregar para o cliente final, algo mais palatável que tenha a ver com o dia a dia, certo? Sim. Uma vez eu estava escutando um podcast também do... Esqueci o nome dele. Flávio Augusto. Sim. E ele estava falando o seguinte, que o papel aceita tudo, né? A planilha aceita tudo que você quiser jogar ali. Então isso é muito importante, porque na hora da ideação, que é o primeiro passozinho aqui, né? É tudo flores, é tudo tipo, esse programa aqui é maravilhoso, vai fazer tudo e tal. Se você contrata um Discovery, se você passa um Discovery por essa ideia, você vê quais passos dessa sua ideia são realmente válidos, têm valor para o mercado, quais partes podem enfrentar um certo desafio e quais partes não têm. Então, se você faz um filtro ali bom para que a sua ideia... Porque a sua ideia às vezes é muito boa, mas ela pode ser ótima, sabe? Ela pode estar um nível acima, e isso é bem importante. Sim. E falando um pouco mais das ferramentas, né? Além dos formulários que a gente utiliza, pode falar o nome de marca aqui? Não sei. Você pode falar dos objetivos que você tem ferramentas para esses objetivos. No máximo, eles vão botar um...
A gente utiliza bastante dos forms, como já disse, para coleta de respostas, né, através das perguntas que a gente considera importante para trazer essas informações que a gente precisa para direcionar o produto. Mas não só isso, a gente utiliza também programas que possível de se construir jornadas, né, onde a gente consegue mapear e essas jornadas e também futuramente prototipar essas soluções. O Figma, a gente utiliza bastante. O Figma é o nosso melhor amigo todos os dias. A gente está lá marcando ponto no Figma. O Miro também, outra plataforma que é muito interessante da gente conseguir estruturar todo o projeto de maneira fácil, roadmap, né? fazer o roadmap de maneira fácil de ser visualizada. O Figma Jam também é outra plataforma muito semelhante ao Miro, que a gente consegue, além de prototipar, a gente também tem essa possibilidade de mapear essas jornadas, né, através de post-its. A gente gosta de ver tudo colorido, né? A gente pega... É bom porque dá uma diferenciada ali. Isso, e inspira também a criatividade. Mas não só isso, para gestão de projetos a gente precisa também de plataformas como o Gira, o Confluence também. Sim. Para que a gente consiga estruturar de maneira clara e objetiva todos os objetivos, as tarefas que a gente precisa concluir para, enfim, avançar no projeto, né? É uma coisa que o método que a gente... Pode falar do último NEC Day? Pode. Então tá. Uma coisa muito boa que a gente está vendo agora na NEC é esse dispositivo onde a gente pega a ideia, a gente dá uma lapidada na ideia, a gente joga para um software da NEC e ele já gera um protótipozinho ali, uma coisa para você ter uma ideia boa do que é. Então, assim, isso é uma coisa que a gente pode alinhar muito mais fácil com o cliente. É isso aqui que você quer? A pessoa fala, não, muda isso, muda aquilo e tal. Pô, na minha cabeça estava melhor. Então, você pode mostrar uma coisa para ele. É o papel de pão, né? Você faz ali no papel de pão, mostra, é isso aqui. Papel de pão sofisticado. Pô, papel de pão muito bem, muito bonitinho. E aí você já mostra ali com botões funcionais, com as coisas, como é que tá funcionando ali mesmo. Então, a pessoa fala, não, é isso aqui que eu quero. Então, você valida a proposta com o cliente de forma muito assertiva. E depois, quando passa por esse filtro de mercado, que é o Discovery, você já entrega para ele um produto muito melhor, em menos tempo, sem precisar ter um retrabalho gigante, isso tudo. Então, a gente já está um passo à frente ali para evitar gasto de tempo, de pessoal, recurso, etc. Fala. Complementando só o que ele disse, a inteligência artificial é a nossa aliada também, né? Não só na parte de prototipação e validar essas ideias, essas soluções, mas na parte da análise dos dados que são gerados através da pesquisa, né? Sim. Então, a gente consegue ter insights e fazer uma leitura muito mais clara desse panorama, desse cenário com o usuário e ajuda a gente bastante a construir soluções e validar. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer um resumo. O Discovery ele tem todo um processo de pesquisa, validação de hipótese e através dessas pesquisas que vão através de formulários ou a própria aplicação, se ela já existir, como o Galo falou, do Discovery continuado, sim, você consegue botar perguntas muito chaves para saber as opiniões do dia a dia de quem está usando o software. Com isso você usa a inteligência artificial, faz gráficos, estrutura uma apresentação bonita para o cliente, mostra para ele as hipóteses, mostra para ele o que o software pode ser a mais e o que o software também não é, que tem que ter a clareza do que ele é ou do que ele não é, do que ele faz, do que ele não faz. E, no fim, a gente prototipa essas funcionalidades todas que foram aprovadas nas pesquisas, foram entendidas que precisavam ser melhoradas do dia a dia, sempre focando no menor, aí por isso tem o UX UI, né, uma jornada simples, uma jornada objetiva, uma jornada que tem as informações relevantes para cada etapa do software. E, com isso, o desenvolvedor agora tem toda essa riqueza que antes ele não tinha. Então, ele é capaz de construir um software muito melhor, porque isso é uma realidade já de muitos anos. Não dá para o software, para quem desenvolve, fazer um software melhor do que foi especificado. Com raras exceções, quando a pessoa vive aquela realidade mais do que o usuário, do dia a dia que acontece, ele consegue fazer um bom software. Mas, se não, nós precisamos que o usuário valide, e essas coisas demoram muito. Por isso, o método NEC, ele trouxe no último NEC Day a apresentação dele. Então, é possível que a gente consiga fazer uma ideação e entregue a documentação de validação no mesmo dia. É possível que a gente faça um discovery e com a ideação consiga fazer um protótipo preliminar em um dia.
é possível que a partir daquele protótipo preliminar, ele facilmente, para uma pessoa de criação como você, Wanda, e você também, Galu, consiga criar um protótipo muito mais eficiente em pouco tempo. E aí, com isso, a gente reduz e achata a questão da validação, que hoje o cliente tem muita dificuldade. E ele, primeiro, dificuldade, porque a gente faz uma reunião hoje, daqui a uma semana manda o documento. Ele nem lembra o que falou mais direito. É isso que eu ia comentar também, a questão de reunião, né? Quando você faz um discovery e esse processo que a gente está propondo, a gente tem muito menos reuniões. Né? Porque você tem uma reunião ali, daqui a pouco você já tem o protótipo, e aí a próxima reunião que acontecer, você tem muito mais dado para bater, tem muito mais coisa para conversar, então assim, você diminui o número de reuniões e o tempo até a validação final daquele protótipo. E tem mais artefatos do que costumeiramente eu vejo no mercado. Sim, os artefatos são melhor estruturados. Então, acho que a gente pode pular então para o próximo tópico, já que a gente falou da introdução, falamos um pouco do ferramental. Então, a gente podia focar no o que vocês veem de maior fator de insucesso quando a gente abre a mão do Discovery. Porque eu falei assim, sempre tem que comprar o Discovery? Tem, mas o cliente nem sempre dá o valor devido a essa etapa. Então, hoje a gente está aqui elucidando um pouco mais do que ele faz e dando para o pessoal que está aí junto com a gente entender realmente do porquê dessa fase. E ela traz muito mais riqueza do que antes o levantamento de requisitos, que era muito formal. Hoje é uma coisa mais divertida, mais interativa, com uma capacidade de entender cada etapa e ser capaz de dizer um ok mais rápido. Né? Então, Evandro, já que foi eleito pelo Galu, um pouquinho. O que você acha dessa pergunta? Antes até de responder essa pergunta, eu acho que é até interessante a gente trazer um panorama de como era feito o desenvolvimento de produtos há alguns anos atrás, né? A gente tinha um desenvolvimento muito focado no estético, muito focado na área de negócio, no que o cliente gostaria de ter como produto, e não necessariamente no que o usuário tinha de necessidade, se aquela solução iria atender a alguma necessidade dele, alguma dor. Isso você, só para fazer o parênteses, você está dizendo porque quem paga, que a gente chama de cliente, nem sempre é quem usa. Sim, exatamente. Então, geralmente, quem paga fala assim, encomendo, passa aqui que eu quero dizer tudo que tem, e se bobear, nem fala muito com ele, senão não sai o produto. E às vezes o cliente pensa naquele produto, na questão para resolver uma dor dele, só que a dor dele de mais 10 pessoas, sabe? Então você não está criando um produto de uma dimensão, mas ele fala, não, todo mundo passa por esse problema. Não é todo mundo, sabe? E aí a possibilidade que a gente tem de ter um produto que não é eficaz, não atende às necessidades do usuário, que não tenha adesão, que não tenha download suficiente nas lojas, é muito grande. Então, quando a gente faz um discovery, a gente consegue ter mais assertividade, mais objetividade no que a gente propõe de solução, né? A gente sabe o que o usuário quer, então a gente consegue trazer um produto muito mais direcionado. Então, quando você pergunta se precisa de discovery, eu sou o defensor do discovery, da palavra do discovery sempre. Porque a gente que prototipa, né, a parte de user interface, de UI, né, fica muito mais clara, muito mais objetiva quando a gente tem essa especificação, essas informações que vêm do discovery, né? Então, eu defendo, e aí eu até acho interessante trazer exemplos de produtos que não tiveram sucesso porque não tiveram um discovery bem implementado ou simplesmente não tiveram, né? Não olharam para o usuário antes de construir, antes de trazer e lançar o produto. O metaverso é até uma polêmica. Vou trazer polêmica para a gente falar. O metaverso a gente pode trazer como um exemplo de insucesso. Obviamente, acredito que é um projeto, um produto, né, que está sendo ainda recebendo investimentos, ainda sendo desenvolvido e evoluído. Mas lá em 2022, quando foi lançado, houve uma forte expectativa de que fosse a mudança da internet. Seria uma nova internet, né? As pessoas acreditavam. Quem entendia o que era o metaverso. E aí entra a questão de não ter o discovery. Porque o metaverso atende a alguma necessidade que o usuário tem hoje? Não se sabe. Ou, na verdade,
pela baixa adesão, acreditamos que não. Eu não sinto necessidade de estar num ambiente virtual hoje. Então, o metaverso ele não atendeu nenhuma expectativa, nenhuma necessidade, nenhuma dor do usuário, e ele não considerou tão funcional naquele momento. Algumas pessoas, alguns entusiastas na área de tecnologia, na área de internet, e que gostam de inovação, obviamente pode ter se sentido atraído por esse universo, né? A Meta criou um ambiente virtual chamado Horizon Worlds, onde é possível você estar em diferentes cenários virtuais e viver dessa maneira, né? Virtual, muito semelhante a alguns programas que já existem, alguns jogos que já existiram, que, enfim, foram amplamente conhecidos pelas pessoas, que o The Sims, Second Life. Então, o metaverso vem inspirado nesses jogos que já existiam, mas com esse diferencial de ser online, de ter essa interação virtual com diferentes pessoas do mundo inteiro. Mas não atendia nenhuma necessidade real do usuário. Então, teve pouquíssimos usuários ativos dentro desse ambiente virtual, né? Se esperavam 200 mil pessoas e não atingiu a 100. Então, é um exemplo de insucesso, mas, enfim, ainda recebe investimentos, mas bem menos do que o início, quando foi lançado. E acredito que o Discovery não tenha sido bem feito, bem implementado. E é triste, porque... Será que houve? Será que houve? Mas o interessante Às vezes é só uma ideia, e esse é o problema. A ideia, você pode executar uma ideia sem o Discovery? Pode, mas você vai botar a ideia ali sem passar por um filtro, sabe, de mercado. E o Galu falou sobre ter dados e não utilizar. Eu acredito que esse tenha sido bastante o caso, porque o Facebook tem dados de bilhões de pessoas, milhões, bilhões de pessoas no mundo inteiro. Por que eles não utilizaram esses dados ou implementaram alguma pesquisa para entender se esses usuários gostariam de estar inseridos nesse ambiente? Você abriu bem o leque. Né? Quando a gente fala de uma coisa dessa, eu nem vou me ater muito a esse assunto, porque é um assunto, além de polêmico, Sim. você já disse, a gente precisa de um aparato um pouco maior de informação, porque algumas, que me vem à mente quando você começa a falar isso, algumas ferramentas, elas de fato nascem sem o Discovery. Por quê? Porque não existe efetivamente uma realidade para aquilo. Né? Quando a gente foi para a pandemia era uma novidade também para todo mundo. Então, você falou 22 ainda tinha uma expectativa de pandemia. Estava no né? finalzinho. Mas ainda não tinha as pessoas... Está terminando, mas ninguém tinha certeza. Sim. Será? Quando eu volto de fato para trabalhar, será que eu vou voltar 100%? Então, foi um ambiente um pouco com uma névoa, e a gente precisa ter clareza que alguns produtos, eles precisam ser... eles criam hábitos. Sim. Eles não usam o hábito existente. Então, talvez eles quebrem paradigmas. E aí, nesse caso, são outras técnicas que a gente precisa avançar um pouco mais. Então, assim, voltando para o nosso processo, que eu acho que é o processo que a gente trata de quê? Trata de uma realidade que você falou muito bem. Eu tô resolvendo que dor? Quando eu estou resolvendo uma dor, a dor ela existe. E quando a gente fala de uma situação mais ampla, pode ser que a previsão de uma dor ainda não existente esteja em pesquisa. Sim. Vai acontecer, mas ninguém sabe ainda direito. E aí ela tem outros desdobramentos. E eu acredito também um pouco nisso como empreendedor. Só falar, mas não é o caso do a gente estava conversando hoje mais cedo também sobre a questão da TV 3D, né? Que, tipo, foi na época que saiu o Avatar nos cinemas e tal, aí o pessoal começou, a Samsung, LG e tal, começaram a produzir TVs. Que durou pouco, né? Durou pouquíssimo. E aí você tinha que ter o óculos em casa, e só, tipo, 2 pessoas podiam assistir, aí você tinha que comprar mais óculos, sabe? E alguém achou que isso ia ser uma ideia genial, e não foi, sabe? Tipo, o pessoal não viu que não ia ter filmes em 3D suficiente pra justificar ter uma TV 3D em casa, sabe? Os programas não iam ser mais filmados em 3D. E a qualidade é muito legal. A gente não fala nem de qualidade nessa questão. Não, a gente qualidade gosta, é boa. Só que para atingir um público suficiente para gerar um investimento contínuo, você precisa fazer sentido para a maioria, não para a minoria. Exato. Então, esse é um caso. Agora, falando dos casos, vocês podem citar alguns casos que tiveram reviravolta na NEC, que vocês
lembrem aí que do ano passado para cá tenha mudado bastante a direção. Eu tenho alguns aqui para citar, mas a gente passar um momento para entender, essa mudança fez diferença para a NEC? Na visão de vocês? Posso começar? Vou falar do Vision. Eu vou falar do Vision. Então, assim, o Vision é um produto que eu lembro que quando eu cheguei na NEC, faz quase um ano, o Vision tava, tipo, ali todo mundo falando que o Vision tava pronto, quase pronto e tal. E aí, quando a gente foi ver realmente como ele tava, o instalador dele tava esquisito, não tava instalando na máquina, ele tava todo em quase um DOS, assim, para poder instalar. E aí eu lembro que eu olhei e falei assim, cara, tipo, eu consigo pegar e extrair isso na minha máquina, entender que não é um vírus, entender o que está sendo colocado aqui e tal, porque eu já lido tecnologia desde sempre. Eu tô lá junto com os computadores, estou andando junto com eles. E eu acho que, assim, para um usuário leigo, para um usuário final, eu sempre faço a piada de que, tipo, cara, a minha mãe tem que saber usar esse programa, sabe? Ele tem que estar tranquilo para uma pessoa que não é tão tecnológica poder usar isso. Ele tem que estar simples, ele tem que estar visualmente limpo. Então, para isso tudo, a gente tem que dar uma limpeza no programa às vezes. Então, a gente pegou o Vision assim muito cru, mas a interface dele estava funcional, ele já estava funcionando muito bem, estava fazendo contagem de pessoas e tal. Então, para quem não sabe, né, o Vision ele é um software que você instala na câmera da sua loja. E aí você pode ver contagem de pessoas interna, externa, mapa de calor, faz várias coisas ali. Então, para te dar uns dashboards com os dados específicos para você entender qual a área da minha loja é mais quente, se a minha vitrine está boa, se não está. Tempo de permanência, Tempo a gente acrescentou agora. Então, tudo isso estava ali, mas estava assim, estava feio. Né? Então, a gente tem que pensar também tipo, em como a pessoa, o usuário... Porque estava feito só por engenheiros Exatamente. de software. Ele não estava... desenhado ainda para o usuário, né? Ele estava desenhado, igual você falou, para os engenheiros, para o pessoal que ele estava funcional, ele estava contando, estava com todo o processo que era o objetivo e é o objetivo do Vision, trazer do e-commerce a capacidade, quando as pessoas clicam no site, é porque elas passaram. E a gente quis trazer isso para as lojas, onde a maior parte das lojas tem imagem através de uma câmera, e aquela câmera não tem inteligência, mas ela já está lá, a gente precisa usar. E certamente você, quando entrou, teve essa experiência que você está falando. E daí a gente decidiu que nós íamos investir também na imagem. E aí você pode seguir. Ah, tá. E aí a imagem do vídeo começou a ficar toda bonitinha, gente. Agora tem a logo, tem o instalador, tem toda essa parte, todo esse caminho que a gente fez. Agora o Vision tá um produto muito redondo. E a gente fez pesquisa depois de mercado também, a gente fez o discovery do Vision com o comércio de Petrópolis. Pesquisa de campo. Pesquisa de campo que a gente foi fazer, a gente fez entrevista com um monte de gente, muitas lojas, para a gente poder ter dados, para a gente entender o que estava acontecendo. E a gente viu que realmente o comércio local, ele sofre muito em comparação ao e-commerce, porque ele está competindo com o e-commerce tem uma vantagem muito grande por ser mais barato com tudo. Mas o comércio local ele está sofrendo principalmente porque ele não tem dados. O e-commerce, você consegue gerar um monte de dados ali, você vê que produto está saindo, que produto não está, que produto está valendo mais. O comércio local, às vezes, ele não tem esses dados. Muita gente, a gente perguntava assim, qual sistema você usa para registrar coisas, tipo de um dashboard, para você ter dados e tal. E muita gente fala, não, usa Excel. Quantas pessoas entraram na sua loja? Não sabe. Quantas não sei. Passaram? Não sabe. Então, o objetivo é trazer uma capacidade de gestão e com esses números dá uma capacidade de tomada de decisão para que a pessoa tome decisões assertivas. Um exemplo que sempre me vem é, você tem uma loja, aí você está sempre com 2 pessoas lá, só que muitas vezes a tarde toda fica sem ninguém. E você não percebeu que de manhã vai um monte de gente. Por que você não deixa uma tarde e joga 1 da tarde para amanhã? E você fica com... Ou você contrata uma a mais de manhã e a da tarde não precisa ver. E aí você fica com 3 de manhã. Então, a capacidade que você tem de tomar uma decisão imediata a partir de números é a tendência do mercado hoje, principalmente com inteligência artificial, ciência de dados. Então, vou falar uma palavra que eu entendo, a gente democratiza o processo de tomada de decisão baseada em números quando a gente cria uma solução igual ao Vision. Com certeza. A gente tem um problema que a questão dos donos das lojas e tal, geralmente o pessoal entra na loja e vai para o escritório. Não vê o movimento, ou então se vê o movimento, ele tem o que a gente chama de viés, né? Então ele tem aquele véu na frente dele, ele vê um movimento na loja ali
de manhã, usando o exemplo que você falou, ele vê um movimento grande de manhã e acha que vai ser assim o dia inteiro. Então ele bota 2 pessoas de manhã, 2 pessoas à tarde, mas às vezes ele não tá otimizando a loja dele. Sim. Né? Então, sem dados, a pessoa toma decisões muitas vezes erradas. E aí a gente entra com Discover, a gente entra com toda essa parte, que é exatamente esse filtro de mercado, de público, para que a gente tenha uma decisão correta. Sim. E eu acho que é interessante no estudo, principalmente na pesquisa de campo que a gente fez, é que a pesquisa que a gente realizou aqui em Petrópolis, né, ela foi feita nos comércios locais, principalmente voltada para o ramo de vestuário, né? Tiveram muitas lojas que a gente visitou e fez entrevista com os donos das lojas ou das pessoas que estavam trabalhando lá no momento que a gente entrou. E foi interessante ver o entendimento das pessoas em relação à inteligência artificial. E aí, quando a gente fala de discovery, é importante que a gente entenda, a gente direcione o produto de forma que a gente possa atender funcionalidades do produto e também de como aquele produto, a marca, vai se posicionar no mercado, né? Uhum. Se a gente coloca, como a gente identificou que as pessoas tinham dificuldades com inteligência artificial e a gente se posiciona, por exemplo, como um software de inteligência artificial e tudo mais, e não foca, de fato, na funcionalidade que é a dor do usuário, que a gente, enfim, é um software que atende essa dor, que é na contagem de pessoas, de como gerir os seus funcionários, a gente acaba criando uma grande resistência, né? E é um software de inteligência artificial. Melhor a gente correr, porque isso vai aí roubar meu emprego, vai roubar o nosso emprego. Então, o Discovery é muito importante para isso, para não só trazer uma objetividade em relação às funcionalidades, mas também como aquele produto vai se posicionar no mercado, né? Como vai ser o marketing dele, como vai ser a divulgação, toda a comunicação, para que as pessoas se sintam atraídas e entendam que aquele software vai atender porque você vai conscientizar o usuário do que o software está fazendo, por que ele está ali, qual é a função dele. Então, para a pessoa não se sentir também ameaçada pelo software, principalmente pela inteligência artificial que está assustando, mas não devia assustar. Eu me lembro que no ano passado a gente veio com a palavra de ordem. Todo ano a gente bota uma palavra de ordem, né? O ano passado foi de simplificar. Tanto que a gente tem até uma camisa Simplifica, né? E esse processo de simplificar, o Discovery ele entra muito bem. Tanto que ele trouxe muitas oportunidades novas. Quando a gente entrou num grande cliente, listado na bolsa, que a gente trabalha uma série de produtos, tanto aplicativo quanto a parte agora de web, e no aplicativo que você está trabalhando diretamente, você também nele, a gente teve um diferencial das demais empresas, porque a gente, além de desenvolver aplicativo com o diferencial, né, competitivo que a gente também ofereceu o Discovery. Ninguém ofereceu o Discovery. E quando a gente oferece o Discovery, a gente ajuda uma empresa na área de marketing e uma empresa de software trazendo uma TI estratégica, a gente tem um diferencial muito grande. Então, quando a gente fala na evolução do Discovery na NEC, a gente fala da evolução da NEC. Quando ele amplia a unidade de negócio para que ela possa ampliar os negócios. Então, esse para mim foi um diferencial, porque nenhum cliente até então, olha como é que tem que dar graças a Deus mesmo, porque a gente investiu no marketing, investiu no Discovery e veio logo depois um cliente que valorizou o Discovery, falou, eu quero Discovery, eu tenho para oferecer. Antes disso, ninguém tinha me pedido, nós é que oferecíamos, sabia disso? A história desse cliente específico é bem legal, porque a gente fez uma proposta de gamificação bem grande para eles no começo. Sim. E essa proposta de gamificação foi baseada em cima do que eles pretendiam fazer e tal. A gente estudou o caso deles, fizemos a proposta de gamificação, passamos para eles. E aí, agora que a gente fez um discovery por dentro da aplicação, a gente pegou, com todas as informações que a gente tem agora do que o pessoal quer, do que o usuário realmente quer, a gente validou tudo que a gente ofereceu para eles lá atrás. Então, assim, olha, aquela nossa proposta tá valendo, sabe? A pesquisa, ela só sedimentou aquilo que a gente já tinha através do Discovery oferecido, com gamificação e tudo mais. Também trouxeram vários outros insights, né? E ideias para que a gente pudesse trazer novas funcionalidades. Mas validou
entendimentos que a gente já tinha sobre o produto. Porque a gente fez um discovery muito tranquilo antes, muito superficial antes, e mesmo com discovery superficial, a gente já conseguiu ser bem assertivo. Agora, com discovery mais ali nas entranhas da aplicação, a gente conseguiu muito mais informação e isso a gente vai conseguir fazer cada vez propostas melhores. Então, Legal. agora é colocá-las no papel, passar para o cliente e falar, olha, as propostas estão aqui, baseadas em dados, sabe? Não é baseado no achismo, eu acho que o seu cliente, o seu usuário vai querer. Não, tá aqui, sabe? Tá bonitinho. Ele me pediu isso. Os teus usuários estão pedindo isso, sabe? É. Deixa de brincar aí. Isso aí. E eu queria que vocês falassem, então, para vocês o que vai ser o futuro do Discovery daqui para frente. A gente falou de tudo que a gente veio trabalhando e agora acho que a gente pode fazer um parênteses sobre o que a gente entende de futuro para isso. Com relação à questão de futuro do Discovery, eu acho que a tendência é que assim, a gente use, sim, continue usando formulários, pesquisa de campo, isso sempre vai ser relevante, sempre vai ser importante, mas assim, principalmente o Discovery continuado, né, com perguntas durante o uso para o usuário. Então, o usuário está usando uma funcionalidade específica, que é acessar um curso, acessar uma parte web ali dentro da aplicação. E aí, depois que ele usou ali, quando voltar, você faz a perguntinha, sabe? O que você achou sobre usar isso web? O que você achou sobre usar isso dentro da aplicação? E aí ele vai te dar um joinha, vai te dar um outro teste AB. Então, você vai fazer esses testes com ele dentro da aplicação rodando. E com isso, você vai tendo dados ali menores, mas assim, que no decorrer do tempo, você tem muito mais respostas do que se você mandar um formulário para todos os usuários. Os usuários não gostam de formulário assim, muito grande. Então, esse contato humano, ou muito curtinho na verdade, o contato humano, quando você chega para fazer uma entrevista mesmo com a pessoa tende a te responder mais. E quando você tem essas perguntinhas soltas, a pessoa tende a responder com mais facilidade do que se você mandar um formulário inteiro para ela, sabe? Falta desse contato faz com que o formulário puro e simples, enviado por e-mail e tudo mais, ele não está mais pegando tão bem. Eu, particularmente, não gosto de nenhuma interação que me pergunte muito. Me perguntou 2, 3, chegou na terceira pergunta, eu já não respondo. Por quê? Não tô brincando, só tava fazendo essa pergunta. Tá contra o Discovery. Não, isso pode ser um trauma meu, mas então é importante ter perguntas muito assertivas, dividir a pergunta, se tiver 4 perguntas, por exemplo, dividir 2 agora, 2 daqui a um tempo, e aos poucos você vai coletando. Sua vez. E eu acho também que com a inteligência artificial a gente consegue escalar e ser muito mais assertivo com o Discovery, né? Tanto nas análises, tanto também no mapeamento da jornada do usuário, né? Quando a gente consegue mapear e definir certos padrões de comportamento para que aquilo gere insights e a gente consiga trazer já soluções, isso combina bastante com o Discovery continuado, né? E aí a gente tem esses dados, ao mesmo tempo que a gente consegue analisar eles em tempo real, a gente consegue ser muito mais assertivo nas entregas e trazer novas soluções, né, de forma mais rápida e evoluir como produto, né? Então, acho que o futuro do Discovery é esse, ser mais assertivo através da inteligência artificial. Que a gente até usou lá no cliente em si, que é a questão do mapa de calor na tela. Né? Então você vê onde está sendo mais. Você vê onde está sendo mais clicado, onde está sendo mais mexido. Se você tem essas informações, e hoje em dia está cada vez mais fácil acessar isso. Se você tem essas informações, você consegue criar um produto aí já dentro mais da área de UX. Que é, tipo, o usuário mexe mais aqui, então você consegue colocar mais coisas nesse campo aqui, ou dividir. E outra coisa, perceber se o teu botão está no lugar errado, né? Toda hora que ele entra na tela, clica do outro lado. Ou seja, nunca acerta primeiro no botão que você colocou. Então, isso é um feedback que te dá através desse software de mapa de calor que não teve interação efetiva nenhuma, onde o cara precisou responder. Então, a gente tem hoje muitas ferramentas, a gente tem que lançar a mão de todas elas, e vocês já citaram aí o Discovery continuado, a inteligência artificial que você mapeia com os números, que são diversos, mas para a gente, por exemplo, ter o comportamento, a gente tem que ter a implementação da auditoria. Onde o cara entra na funcionalidade, eu tenho que dizer quem entrou, quando entrou, quantas vezes entrou. Então, tudo isso ele faz parte também de uma engenharia de desenvolvimento para dar suporte ao UX, né, e a parte de discovery. Caminhando para o fim, acho que a gente pode... o que você entende, vocês dois principalmente, que a gente pode trabalhar para melhoria contínua dentro da NEC e que os clientes, quando
e quem está nos ouvindo também possa tirar como insight para que a área de discovery seja cada vez mais desejada? Eu acho que a questão de discovery ele é uma cultura, sabe? Tipo, faça discovery para sua vida, sabe? Se você vai fazer alguma coisa na sua casa, vai fazer uma obra, vai fazer uma mudança, imagina que você vai fazer, se você quer quebrar a parede da sua casa para abrir um novo cômodo ali, sabe? Você realmente vai usar esse cômodo, sabe? Tem que pensar nessa parte toda. Você vai usar esse cômodo, ele vai ser acessível, ele não vai. Então, quando você está fazendo isso para sua casa ou para sua vida, se você para e pensa, analisa, avalia se aquilo ali vai ser bom, tende a ter uma visão de futuro para aquilo ali, por que você não vai fazer isso para um produto que você está comprando ou que você está desenvolvendo, sabe? Tem que ter essa mesma visão. Então, eu não gosto de comprar um produto que eu olho e falo assim, pô, isso só serve para uma coisa, sabe? Às vezes você tem várias funcionalidades para aquilo, e isso é muito bom. Quando você vê uma multifunção para aquilo, você fala, cara, isso aqui foi um achado, isso aqui foi um acerto. Isso é muito bom, é uma sensação muito boa. E isso é o que o Discovery faz, sabe? Olhar para o cliente e falar assim, cara, o usuário final, né? E falar assim, cara, ele vai usar isso aqui de bom gosto, sabe? Ele vai estar feliz de usar isso aqui. Uhum. E eu acho que, vou parafrasear um meme aqui, que busquem conhecimento. Meu Deus. Quando a gente tá falando de evoluir algo, a gente tem que trazer... Tudo bem, faz. Tô falando de conhecimento no sentido de buscar novas ferramentas para que possa auxiliar nessa análise de dados, nessa análise do usuário, né, como de uma maneira geral. E a gente hoje tem uma velocidade muito grande a cada dia sai uma ferramenta nova e é interessante que a gente esteja sempre ciente dessas novas tendências para que a gente possa trazer para dentro do processo de discovery ferramentas que nos ajudem a conseguir fazer isso de forma cada vez mais eficaz, né? Através do teste de usabilidade, através de pesquisas com o usuário, seja de campo ou seja também pesquisa através de formulários. Então a gente tem ferramentas, dia a dia nascem novas ferramentas que possam nos auxiliar em cada etapa, em cada artefato desse que a gente precisa gerar, né? Então o fato de buscar conhecimento esteja atento a todas as ferramentas disponíveis no mercado, porque são vastas e cada uma mais evoluída do que a outra. Então, acho que é interessante estar sempre atento a essas ferramentas. Fazer um comentário aqui, que é a questão de se adaptar, né? Porque, assim, não adianta. Tinha muita gente, o Marcelo vai saber, tinha muita gente muito boa em Flash, né? Que isso aí só dinossauro que entende tecnologia sabe. Porque, assim, a galera é muito boa em Flash, muita gente fez muita carreira em Flash e o Flash morreu. Hoje em dia ninguém mais usa Flash, sabe? Nenhum programa, nenhum site usa Flash. Então, assim, a gente tem que saber se adaptar, né? Então, nessa parte de experiência do usuário e tal, hoje em dia a gente tem tanta ferramenta nova, tanta coisa que pode ser usada, e inteligência artificial, tem muita gente que é muito bom em tudo, mas assim, pô, não quero mexer na inteligência artificial. Essa pessoa vai ficar para trás, sabe? Essa pessoa vai ficar fora do mercado. Isso porque não vai funcionar para ela. A gente já conversou uma vez sobre o caso do YouTube, né? Conhece a história do YouTube ali, do porquê que ele virou essa massiva? A história do YouTube é muito maneira. É o seguinte, eles fizeram o YouTube inicialmente era para ser uma plataforma tipo Tinder. Sim. Você subia um vídeo seu falando sobre você e tal, o pessoal via o seu vídeo lá e falava, gostei, não gostei. Era só isso. E aí, eles chegaram, teve um Super Bowl, onde teve um caso lá foi com o Justin Timberlake? Acho que foi com o Justin Timberlake. E com a irmã do Michael Jackson lá, né? Sim. E aí, eles fizeram uma performance, e aí na hora que ele foi puxar o negócio da roupa, a roupa dela saiu e pá, passou na televisão americana, assim, ao vivaço. E aí... Entrou no YouTube, gostou ou não gostou? Aí depois, eles... ninguém conseguia acessar esse vídeo, ninguém conseguia ter acesso. E aí alguém subiu no YouTube, como se fosse um vídeo falando de si mesmo, mas a pessoa só subiu esse vídeo. Os donos do YouTube olharam, eles tinham dois caminhos ali. Eles podiam falar assim, não, esse tipo de vídeo a gente não posta porque a gente é uma rede social de namoro, sabe, e tal. Então, os caras olharam e falaram, cara, deixa esse vídeo aí que tá tendo milhões de acessos porque todo mundo quer ver a roupa sendo arrancada ali no Super Bowl. E aí, passou isso, virou o YouTube foi e se moldou para se transformar nessa plataforma onde você pode subir qualquer tipo de vídeo. E os caras estão aí, né? YouTube, mas YouTube. Olha só, eles fizeram um Discovery. Sem pensar. Na verdade, exato, o Discovery foi... Mas é a questão da adaptação que a gente estava falando. Porque às vezes você tem uma ideia que na sua cabeça ela é ótima, ela é maravilhosa. Você passa pelo filtro de mercado, que é o Discovery, e você olha e fala assim, cara... A pessoa chega pra você e fala, cara, não é essa ideia. Essa ideia não é essa Coca-Cola toda, sabe? Podia Sim. falar? Podia, né? Enfim, essa ideia não é essa Coca-Cola toda. A gente tem que dar uma moldada. E se a pessoa falar assim, não, mas eu quero o meu produto assim, a ferro e fogo e tal,
existe uma chance de dar problema, sabe? Existe uma chance ali na frente. Claro. Tem que se adaptar. Eu costumo dizer que, fora a questão da teimosia, se a pessoa tem uma certeza muito grande, ela tem as técnicas que elas são importantes para te direcionar. Mas se você tem uma certeza muito grande no teu coração, segue, pode ser que dê certo. O que a gente está falando aqui é o caminho feliz. Sim. Você tem uma facilidade muito grande em dar certo quando você segue esse caminho de fazer uma pesquisa com o usuário que realmente vai usar, trazer todo um processo de jornada do que o sistema que aquele usuário vai usar faz, do que não faz. Então, a gente tem técnicas internas, vão ser o link, vai ser uma série de outras, né, mapas que a gente cria para que o usuário, no final, a gente chegue num backlog do que realmente vai ser construído, do que realmente vai ser tangível para aquele usuário. E eu queria também fazer, vocês falaram aí, me fugiu, porque você foi bem profundo aí, bem longe nessa questão do YouTube, né? Às vezes eu tenho essas devagadas, assim. Acontece. Mas foi muito legal. Obrigado. E eu só quero fazer uma finalização com relação a essa parte do futuro, né, do Discovery, e a gente ter essa clareza de que as ferramentas, todo dia que a gente acorda com defasado. Isso o Álvaro gosta de falar muito. E acordei obsoleto. E isso pode te trazer uma ansiedade. Pô, eu tenho que estudar hoje. Isso é bom, o lance do aprendizado contínuo, mas ao mesmo tempo você precisa saber quando você vai trazer algo novo para o seu processo. Então, por que a gente criou o método NEC? Para a gente fixar de que nós vamos usar essa camada, a gente sabe que isso aqui não muda. O que não muda? O cara tem que dizer o que ele quer, nós precisamos fazer a pesquisa na ponta, nós precisamos construir a partir de uma prototipação, a partir de um conjunto de regras, mas a ferramenta que eu vou usar para transcrever melhor, uma IA que eu vou usar para criar melhor, isso tudo pode mudar todo dia. Então, o ideal é que a gente carimbe essas ferramentas que suportam o processo e você revisite a partir de uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, que é o que a NEC faz hoje. A NEC tem uma equipe que tem pessoas que fazem pesquisa e desenvolvimento. A cada dia que sai, testa. Mas ainda não... Como a gente definiu que tem que ter entre 3 e 6 meses de mercado, a ferramenta nova, o que vai acontecer? Ela só vai poder mudar lá no final de 6 meses. Pode ser que no final de 6 meses a que a gente usa se igualou com a que acabou de atualizar. Então a gente não precisou trocar, não precisou investir, não precisou fazer todo esse trabalho. Então esse racional é o racional da NEC hoje. A NEC todo dia está se atualizando, mas ela só coloca no seu processo interno num determinado tempo. Por exemplo, um ciclo de 6 meses, de 3 a 6 meses, dependendo da mudança. E eu acho que esse racional é importante para todo mundo que está ouvindo a gente. Sim. Tá bom? Quero agradecer vocês. Nós fechamos hoje o 4º episódio do nosso podcast da NEC e falando sobre Discovery e governança UX. Muito obrigado.